Torcida corintiana, faltam 42 pontos. É essa a contagem que o Corinthians precisa fazer para escapar do rebaixamento. E com esse time, acredito eu que vai ser a conta necessária. Mas antes de eu falar um pouco de como foi esse Corinthians e Cruzeiro, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, deixar o sininho. Eu vou passar aqui a vinheta. Enquanto tiver a vinheta, são 5 segundinhos, já faz tudo isso, dá uma curtida, compartilha e vamos para cima, porque nesse vídeo tem muito sobre o Timão. Pois é, o Corinthians, eu estava lá na Neoquímica Arena fazendo o jogo. Para aqueles que não sabem, eu sou repórter de campo pela equipe Gol de Placa, Rádio Nova Estação FM, e estava lá atrás do gol, dentro do gramado, vendo esse triste futebol que o Corinthians apresenta com o Fernando Lázaro. De fato, não era muito superior com o Vitor Pereira, mas o time do Lázaro é muito abaixo do que é esperado pelo número de jogadores que tem, alguns jogadores de qualidade, como o Yuri Alberto, como o próprio Roger Guedes. O Renato está lesionado e isso faz muita falta, mas o desempenho muito abaixo. Um time que parece que não tem meio de campo, parece que não tem armação, tem que jogar sempre pelos lados, né? Busca muito o Barleta, que foi estreante hoje como titular, tinha jogado contra o Rema no meio de semana, mas como titular a primeira vez. Busca muita ponta esquerda com o Roger Guedes, tenta acionar os laterais. O Bidu fez uma partida ok, foi um dos menos piores aí na questão de desempenho, mas o Corinthians foi muito abaixo. Eu não vou falar muito do Cruzeiro, porque o Cruzeiro de fato está voltando, está aprendendo ainda como é que é jogar uma Série A, ficou um tempo fora, mas é um time que está em reconstrução e tem um norte. O Cruzeiro tem um norte, é evitar gastos, é começar a jogar de forma que consiga pelo menos minimizar essa falta de dinheiro que o Cruzeiro tem. Então tem o seu norte. O Corinthians não tem o norte. O Corinthians fez uma montagem de elenco bem complicada, uma montagem de elenco bem mais ou menos, né? O Timão acabou pegando alguns jogadores de idade que não conseguem fazer um desempenho em alto nível e intensidade, que é o que pede as competições que o Corinthians disputa. Aconteceu ano passado de precisar mudar, não conseguia jogar com os medalhões. Hoje você viu, por exemplo, o Paulinho, que não entrou em campo, é um jogador de muita qualidade, mas está realmente com problemas físicos, né? Para ter uma ideia, por exemplo, o Renato Augusto lesionou. Naturalmente foi testado o Paulinho algumas vezes, inclusive na eliminação contra o Ituano. O Corinthians utilizou o próprio jogador, utilizou o Paulinho, mas depois disso fez com que a mudança ali, com a ausência do Renato Augusto, ficasse com o Juliano, que estava jogando de segundo volante, foi adiantado para jogar de armador, que é a posição do Renato, e hoje, com a lesão do Juliano, que fazia 100 jogos, fez o jogo de número 100 dele com a camisa do Corinthians, o Timão ficou sem meio campo e teve que recorrer, né? Não é nem apelar, eu ia falar apelar, mas não, teve que recorrer para o Matheus Araújo, um menino jovem, meio campista até que tenha certa qualidade, mas ele mostra que ele está à frente, o Lázaro, nessa substituição, hoje, do Paulinho, por exemplo, que era um nome comum ali para disputar a vaga do Renato Augusto. Então, assim, é o mais necessário. Acredito que o Lázaro tem que repensar também no sistema. Será que vale manter o mesmo sistema de um 4-3-3 com 3 homens de meio de campo e 3 atacantes? Agora ele reveza o atacante, né? Sempre é o Roberto, sempre é Roger Guedes, aí tinha o Adson, aí uma outra hora foi o Mosquito também, que está fora por lesão. Agora o Barleta assumiu essa posição por enquanto. Tem o Pedro também que joga, o Pedro, menino da base, muito bom, mas ainda está aprendendo a jogar no time profissional. Então essa estrutura se mantém. O meio de campo é o meio de campo que sempre reveza com 2 volantes e um meia. O meia é a função do Renato. Na volância você tem opções. Você tem, hoje jogou o Rony e o Fausto, mas você pode utilizar o Cantígio, que entrou. O Duqueiroz, que já está negociado, eu nem colocaria. Ele foi utilizado na lateral direita, mas eu nem colocaria ele como volante, porque já está negociado, não faz sentido. Tem outras opções. O próprio Paulinho já fez o papel de volante por muito tempo, a melhor parte dele no Corinthians, mas assim, em geral, é um time que falta bastante. O Corinthians precisa melhorar muito, mas muito mesmo, para conseguir fazer alguma coisa nesse brasileiro. Perspectiva de verdade é que o Corinthians consiga fazer um trabalho aí para se livrar de um rebaixamento e buscar uma vaga, se tiver sorte, entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro. Isso eu tô sendo bem otimista, tá? Eu acredito que o Corinthians fica na parte dos 10 para baixo da tabela, na metade de baixo da tabela, porque o futebol é bem abaixo. Não consegue jogar fora de casa, que é péssimo para um time no Campeonato Brasileiro. Em casa, que é a sua fortaleza, a torcida sempre apoiando. Hoje mais de 41 mil pessoas, 41 mil pessoas em Itaquera apoiando o Corinthians, mas mesmo assim não conseguiu desempenhar um bom futebol. No primeiro tempo, bem morto do Corinthians e do Cruzeiro, teve uma cabeçada do Gil, um chute do Matheus Bidu, uma finalização travada do Juliano, basicamente isso que aconteceu.
No segundo tempo, o Corinthians faz o gol, um belo gol com o Matheus. Ele consegue a infiltração ali depois de tabelar na frente da área e bate de perna direita, mata o goleiro Rafael e não consegue alcançar. Depois um gol que saiu de uma polêmica, né? O Daronco anulou o gol do Roger Guedes, o cruzamento do Bidu no escanteio, a cabeçada do Gil e depois a bola sobrando ali pro Roger Guedes fazendo o 11º gol dele, só que foi anulado. O Daronco anulou e aí depois o VAR chamou, muito bem chamado, o Wagner Hillway, que era o VAR da partida, ele chamou ali o Daronco que voltou atrás e deu o gol. Depois o Corinthians leva o gol de cabeça ali, bem aí à frente onde eu estava no gol, no gramado, ele leva o gol ali e ainda tem uma certa pressão, uma bola desviada ali que ficou meio confusa para o Cássio. Podia ter saído por empate. Sinceramente, o jogo seria até mais justo se o Cruzeiro fizesse 1-0 do que o 2-1 do Corinthians, mas nenhum dos dois merecia vencer. O empate de 0-0 era o placar mais certo desse jogo, que foi um jogo muito abaixo, provavelmente um dos piores jogos do Corinthians dos últimos jogos aí dos últimos meses na Neoquímica Arena. Precisa melhorar muito para fazer com que a Neoquímica seja uma fortaleza, que de fato é uma fortaleza do Corinthians, mas que tenha futebol. O meio campo do Corinthians não pode ser assim tão abaixo, né? Você vê que a própria torcida, em boa parte do jogo, estava impaciente. Não vou falar que vaiou, que criticou e tal, mas estava impaciente. Era muito toque para trás. O time, como chegava ali nos volantes, precisava voltar para os zagueiros. O Bruno Mendes fazendo o papel de lançador todos os momentos, né? E tentando sempre o jogo pela lateral, cruzando, indo para um lado, para o outro. Conseguiu fazer o gol no segundo tempo, os gols no segundo tempo, mas é preocupante. O Corinthians segue na Libertadores, venceu 3-0 o jogo contra o Liverpool do Uruguai, agora pega o Argentino Júnior, jogo quarta-feira, 9h30 da noite, aqui em Itaquera, aqui do lado de Itaquera. O Corinthians precisa fazer essa vitória também para conseguir os 3 pontos, não pode perder pontos em casa na Libertadores, porque fora de casa vai ser difícil contra o Del Valle e contra o próprio Argentino Júnior, então a necessidade do Corinthians conseguir vencer. Depois pega fora de casa o Goiás, que é um dos times mais fracos desse Brasileirão. O Goiás, assim, tende a brigar para não cair, mas o Corinthians fora de casa é bem complicado. Acho que o Corinthians vai sofrer, talvez não saia nem com a vitória lá contra o Goiás, e depois pega o segundo jogo contra o Remo, jogo em casa que precisa se impor. É um papel que já foi feito ano passado, foi feito contra o time do Atlético Goianiense, perdeu 2-0, fez 4-1 aqui em Itaquera, mas assim, acredito que o Corinthians nessa temporada precisa muito mais de futebol, porque sem o Renato Augusto, que vai ficar mais cerca de 10, 12 jogos fora, ficar dependendo só de um jogador ou só da torcida, não pode acontecer isso com um time que disputa as frentes que tem. Pro Corinthians, como eu disse, busca aí mais 42 pontos, se livra do rebaixamento, porque não pode acontecer, e depois ver o que acontece. Esse é o grande objetivo, acho que inicial do Corinthians. E você, o que você acha? Você acha que o que eu falei do Corinthians faz sentido? Que o Corinthians vai conseguir aí uns resultados daqui a pouco nos próximos jogos, né? Contra o Argentinos, depois o Goiás fora de casa e também contra o Remo? Ou acredita que o Timão vai ser eliminado da Copa do Brasil e sofrer na Libertadores no Brasileirão? Comenta aqui, quero saber se você acha a mesma coisa, se o Corinthians ele briga para qual posição, se é para não cair ou se briga para Libertadores. E se você for bem otimista, será que o Corinthians briga por título brasileiro? Comente aqui, quero saber. E aí por hoje é isso, quero agradecer novamente a audiência até aqui. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e até a próxima. Perfect.